Não quero lanterna. Muito bem. Se você tem aquele notebook que está travando, que não funciona, que você comprou como um notebook novo e você não consegue usar direito, alguém já deve ter comentado assim: ah, tu deve trocar por um SSD, colocar um SSD ou alguma coisa nesse sentido. Então hoje eu vou explicar para você o que é um SSD, se vale a pena trocar o HD por SSD, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são as diferenças entre SSDs, os tipos de SSDs. E é isso. Roda a vinheta. Mentira, não tem vinheta. Tá, o que é o SSD? O SSD ele tem basicamente a mesma função de um HD, que serve para quê? Para armazenar o seu sistema operacional, os seus arquivos, os softwares. Então ele tem basicamente a mesma função de um HD, que é o disco rígido do seu computador. Mas se eles têm a mesma função, qual é basicamente a diferença? O SSD ele utiliza a memória flash, que é a mesma tecnologia utilizada em pendrives, em cartões de memória, e é o mesmo que é usado no armazenamento da memória interna do seu celular, por exemplo. Já o disco rígido ou HD, ele usa uma gravação magnética, ou seja, ele usa um disco, realmente um disco rígido, um disco de metal, e tem um braço que ele faz uma movimentação para fazer a leitura dos dados dentro dos discos. Só que esse disco ele gira, ele tem uma rotação, e isso torna a leitura e gravação mais lenta do que armazenamento em flash, por exemplo, em memória flash, que é o caso do SSD. Agora que você já sabe o que é um SSD, a gente vai conhecer os tipos de SSD. O mais comum é o SSD SATA, que ele é bem parecido com o HD normal do notebook. Inclusive parece com um HD externo, que na verdade um HD externo nada mais é do que um HD de notebook dentro de um case bem organizado. Mas tá, esse é eu digo que é o mais comum, o SSD SATA. O que a gente faz? A maioria dos computadores não tem entrada para outros tipos de SSDs, então a gente pega e coloca faz a substituição, tira o HD normal do notebook e substitui pelo SSD e faz a instalação dos programas de novo, tudo desde o zero. Ah tá, o SSD SATA ele pode ser colocado tanto em notebook quanto num PC normal, né? Alguns vêm com uns adaptadores para encaixar, porque um HD do computador normal, né, 3,5 polegadas, ele é maior, então para encaixar nas baias dentro do gabinete do computador, a gente pode adaptar uns adaptadores para encaixar lá. Mas alguns também já vem com uma baia pequenininha, que também dá para colocar um HD de notebook ou o SSD normal. Ele usa o padrão do cabo SATA para ligar na placa-mãe. Um outro tipo de SSD é o SSD PCIe ou PCI Express. Esse tipo de SSD ele é exclusivo para PC, ou seja, para computador de mesa, desktop, porque ele não tem como ser encaixado dentro de notebook, tá? Ele é exclusivo para placa-mãe de PC normal. Ele tem uma conexão muito mais rápida do que o SSD SATA e também pode ser usado como adaptador. Por exemplo, tem uns adaptadores que eles encaixam na placa PCI Express da placa-mãe do computador, e eu posso colocar outros SSDs M2 ou M.2 nesse adaptador para PCI Express. E finalmente o SSD M2, esse é o mais compacto de todos, né? Ele tem alguns tamanhos também, mas ele também, esse não é exclusivo, ele é mais voltado para notebook, mas ele não é exclusivo de notebook. Tem algumas placas-mães mais novas de PC que também tem um encaixe para esse SSD M2. O que acontece? Ele é um tipo mais compacto, né? É o tipo mais compacto que tem de SSD, e o que varia só são os tamanhos.
Aí tem que verificar tem que verificar na placa do notebook ou do PC qual que é o tamanho desses SSDs aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, pegar uma cola. Tem os tamanhos aqui, ó. Eles são chamados de 2230, 2242, 2280 e 22110. Esses números são em relação aos tamanhos. Mas afinal, vale a pena trocar o seu HD por um SSD? Na minha humilde opinião é sim, com certeza. A questão de velocidade do computador melhora significativamente. Você vai perceber uma diferença extraordinária na questão da velocidade de armazenamento, de processamento. Fica muito melhor. Mas, enfim, quais são as vantagens? Tempo de uso reduzido, muito mais silencioso, mais resistente a quedas e choques, mais leve, menor consumo de energia, suporta temperaturas maiores que os HDs, largura de banda muito superior. As desvantagens é básico, o custo muito elevado, e quanto maior a capacidade, mais caro fica o SSD. Então, é basicamente isso. Mas assim, só para finalizar, qual que eu recomendaria de HD, de SSD para você fazer essa troca? Com certeza seria o M2, que ele é o mais rápido, ou PCI Express para o seu PC. A questão é que notebooks mais antigos ou computadores mais antigos não tem essas conexões. Por exemplo, não tem uma conexão, um notebook mais antigo não tem uma conexão para um SSD M2, por exemplo. O que você pode fazer é substituir o HD pelo SSD SATA. Os que tiverem a conexão SATA M2, aliás, SSD M2, com certeza que é muito mais interessante que você compre um SSD M2 e instale o sistema nele e continue usando o HD como uma partição separada para armazenar arquivos. Isso é bem mais interessante. Vale a mesma coisa para PC, né? Para PC também já tem o PCI Express. Isso aí é padrão desde muito tempo. Desde muito tempo para as placas-mães já tem o padrão de PCI Express, então já fica mais simples, só que enfim, eu acho que é bem mais caro ter um PCI Express e colocar um SSD M2 nas placas mais antigas também não rola, porque não tem esse encaixe lá. Então varia para cada um, mas de questão de mais rápido para mais lento, com certeza o M2 mais rápido. Aliás, eu acho que o PCI Express é o mais rápido, depois vem o M2, que usa o mesmo tipo de conexão, e depois o SSD SATA, que é o mais lento, mas que melhora significativamente a performance do seu computador. No mais é isso. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar um gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E é isso.